Olá, este é o Por Dentro da Política Especial e eu vou conversar com o professor Vladimir Fernandes Maciel, que é coordenador do mestrado em Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, professor. Muito Prazer obrigado. Conversar com o senhor, viu? Obrigado, Jorge. O tema de hoje, a eleição de Trump nos Estados Unidos e as implicações para o Brasil e para nós, né, brasileiros. Professor, o senhor escreveu um artigo falando sobre a questão das eleições nos Estados Unidos antes da vitória de Trump. Nem Trump, nem Hillary seriam, digamos assim, teriam algum tipo de apreço pelo Brasil, por nós brasileiros, professor? Olha, a gente não pode tomar pelo lado de vista pessoal, né? Na verdade, do ponto de vista de relações internacionais, para os Estados Unidos, a América do Sul não é prioridade para o bem e para o mal. Ou seja, a gente não é alvo, exceto a Venezuela, que é um calcanhar de Aquiles. Sim. Nós, aqui nesse continente, não somos nem alvo de uma ação ostensiva dos Estados Unidos, que isso é bom, que nos permite negociar tratados e ter relações econômicas com outros países sem, digamos assim, enfrentar interesses ou ofender interesses norte-americanos. Mas, por outro lado, não temos prioridade em nenhuma negociação, nenhum movimento que os Estados Unidos venha a fazer. E os dois candidatos tinham esse perfil. Um era onde vamos continuar os laços de amizade, que era a Hillary, e o Trump simplesmente ignorou, né? Não tinha nem essa diplomacia. Professor, na sua experiência, o senhor esteve lá, conferiu em loco, estava nos Estados Unidos quando da campanha. A gente pode falar que a eleição de Donald Trump pode ser colocada naquelas excentricidades do imprevisto, nesse movimento do acaso planetário que a gente vive aí, inclusive no tocante ao nacionalismo, da xenofobia, essa dificuldade que se tem. Aliás, até uma reafirmação da direita no mundo. Olha, eu acho que é um movimento complicado, porque você tem, primeiro, um imprevisto. A época que eu estava lá, que era meados de setembro, começo de outubro, a Hillary estava na frente das pesquisas. E a campanha pegando fogo, professor. Pegando fogo, e ela começou a perder desempenho na medida em que voltou de novo a questão dos e-mails do FBI. Sim. Tem uma outra complicação, que o sistema eleitoral americano é confuso para a gente, porque não é o voto direto que conta para o presidente, mas o quanto dos delegados dos estados. Então, o Trump foi eleito não com a maioria do voto popular, mas com a maioria dos delegados, que é uma excentricidade do sistema. Sim. Agora, tirando esses dois aspectos, quer dizer, o imprevisto e um sistema diferente do nosso, a eleição do Trump está num movimento maior, que é de uma direita, mas é uma direita conservadora. Não, a gente não está voltando a discutir o neoliberalismo, os acordos comerciais, a abertura da economia, desregulamentação que se fazia nos anos 90, por exemplo, no Brasil. Em que lugar dos Estados Unidos o senhor estava, professor? Eu estava justamente viajando em estados que tiveram aí maioria republicana. Eu estava entre Flórida e Texas. Então não foi imprevisto, se a gente pensar nos rincões dos estados americanos, pequenas cidades e tudo mais. Sim, não. Previsto para nós. Não foi imprevisto. Quer dizer, o estado do Texas, por exemplo, a capital é democrata, mas o resto do estado ele tem perfil republicano, e esse foi o desempenho do Trump, né? Ele ganharia, digamos assim, no restante do estado e perderia na capital. Como a soma dos votos, né, ele levou o estado inteiro em termos de delegados. No tocante das cidades mais industrializadas, mas que perderam empregos, Chicago e outras cidades, também havia um apelo aí no caso da eleição do Trump? Esse, na verdade, é o ponto que você falou da incerteza ou da mudança ou da vinda de uma nova direita. Por que uma nova direita? Porque tradicionalmente esses lugares eles eram representados pelos democratas. Os democratas eram os representantes dos trabalhadores. Sim. Ao longo dos anos, o que esses trabalhadores que perderam os impostos na fábrica, emprego de melhor qualidade, pararam em serviços, né? Eles se sentiram, digamos assim, desamparados. E eles mudaram, né, e passaram a votar não no Partido Republicano, mas no candidato do Partido Republicano, que tem um discurso, que é um discurso nacionalista, de proteção à indústria nacional, que é um discurso, inclusive, que com a história do Partido Republicano não casa muito. Sim, mas dá para falar da exportação de empregos em desindustrialização, ou seja, os empregos dos americanos foram para os mexicanos, foram para os chineses, ou isso é uma falácia? Olha, é uma falácia isso daí, porque assim, desde que a economia surgiu como ciência, o principal ponto foi
Um país enriquece se ele consegue se especializar naquilo que ele tem de bom e transaciona o máximo com o exterior. Então, exporta muito para poder importar muito, para ter uma riqueza em diversidade de consumo, explorando aquilo que ele é bom na produção. Explica melhor isso aí, professor. Vamos pensar no caso de um iPhone, um telefone celular que pode ser produzido aqui no Brasil, em Jundiaí, pode ser produzido na China, mas o software, no caso, vem dos Estados Unidos, ou seja, ganha-se royalties e a gente, mesmo produzindo no Brasil, está colocando algum... A indústria norte-americana, não a manufatura, mas a indústria, o setor, né, ele está ganhando com isso. O que é forte nos Estados Unidos? Os Estados Unidos ele cresceu baseado em ciência, tecnologia e inovação com as universidades, e digo mais, com os estrangeiros nas universidades. Eu estudei numa delas, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eu fiz parte do meu doutorado, foi lá. Sim. Né? E é aquilo... O mundo está ali, professor. O mundo está ali. O senhor encontra indianos, chineses... Aliás, a gente brincava, né? Que a gente abre uma porta, sai 200 chineses, outra porta sai 300 indianos e gente do mundo inteiro. Os meus amigos que eu fiz nesse período, né, a cara da globalização, essa é a força deles. Sim. Então, a concepção do produto, o software, a ideia é feita lá. A manufatura, quem consegue fazer mais barato. Sim. Se você não está perdendo aquele emprego, você está deixando de ter aquele emprego, né, manual e ganhando outros empregos. Sim. Para quê? Para ter mais ganho econômico, senão não seria feito isso. Então, quando a Ford abre uma fábrica no México e ela fecha uma nos Estados Unidos, tudo bem, aqueles trabalhadores específicos, ele perdeu o emprego da Ford. O metalúrgico, sim. Sim. Mas a tecnologia embarcada no carro da Ford, produzida no México, ainda vem americana. Ainda vem. E te digo mais ainda. O México, 40% do carro são de peças, componentes, etc., que vêm dos Estados Unidos e são montados no México e exportados, não só para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo. Pela conveniência de ter energia barata e mão de obra também. Sim, exatamente. E tem uma posição que é uma posição, assim como os Estados Unidos, mas pensa aqui do ponto de vista geográfico, a distância entre o Oceano Atlântico, via Caribe, e Pacífico é menor no México. Então você consegue atender os mercados de forma rápida. Uma logística apropriada. Perto do Canal do Panamá e tudo mais. Professor, como fica a questão desse estrangeiro que está em via de ser deportado, que tem receio? É um tiro no pé ou é só mídia? Que a gente tem que levar em conta isso também do presidente Donald Trump. Bom, ele era o apresentador do Aprendiz, né? Ele era um grande ator. Aliás, continua sendo, professor. Mais ator do que o Ronald Reagan, né? Exatamente. Que era considerado um ator meio mequetrefe. Mas o ponto é o seguinte, existe, no começo das eleições, a gente achava que o discurso do Trump ia ser só apenas um discurso. As primeiras medidas desse primeiro, pouco menos de um mês de governo, mostram que ele está tentando cumprir. Sim. Então, aquilo que a gente achou que era impossível, que era deportar em massa, eu acho que continua sendo difícil deportar em massa, mas dificultar a vida. De pelo menos 60 mil estrangeiros que estavam ali ouvindo ou indo com intenção exatamente. De voltar, né? Agora, é impressionante que a economia americana depende desses trabalhos, esses trabalhos baratos, porque os Estados Unidos não tem um sistema de seguridade social como a Europa. Então, o sujeito que está lá, ele está trabalhando muito, ele está poupando porque ele não tem proteção, não tem saúde pública, ele pode ter, sim, acesso ao filho à escola pública depois que o presidente Obama fez um decreto, né, reconhecendo que aquele filho de estrangeiro lá tinha direito a cursar uma escola pública e tudo mais. Mas, fora isso, serviços públicos em geral, como tem na Europa, não existe nos Estados Unidos. Sim. Então, ele não é um sujeito que onera muito o Estado, mas ele gera muita atividade. Boa parte do trabalho, se culpa o mexicano, ou o latino, ou o chinês que está lá, imigrante, de roubar emprego. Ele não está roubando, porque os americanos não querem aqueles empregos. Sim. E são muitos empregos. Você para a economia se você querer deportar todo mundo, 11 milhões. As empresas param, as lojas param, o Starbucks vai sofrer. Sim. Então precisa dessa mão de obra. Precisa. Então, assim, tem uma parte que de fato é um discurso do ator Donald Trump, ele vai dificultar, mas quando ele chegar no limite, se ele tentar por alguma loucura, as próprias empresas, como já está acontecendo, estão barrando. Sim. As universidades estão barrando. O MIT, onde eu estudei, né, emitiu um comunicado oficial para alunos, ex-alunos, na página dele. Estamos atuando junto ao governo do estado de Massachusetts para ir contra, né, a medida de dificultar a entrada dos estrangeiros.
Estamos orientando os nossos alunos e pesquisadores estrangeiros que fiquem aqui no país e quem está fora que rapidamente venha. Sim. Quer dizer, as instituições estão reagindo. Entre professores, inclusive. Professores dessas universidades. Professores, quer dizer assim, um dos melhores professores que eu já tive era de origem israelense, não era norte-americano. Ele dava aula com sotaque. Sim. Né? Se você impedir, né? Eu tinha um excelente pesquisador que era de origem árabe. Sim. Né? Colegas, né, da América Latina, mexicanos inclusive, vários. Né? Quer dizer, você vai matar o quê? Vai parar um laboratório de uma universidade dessa, ou de uma grande empresa? Né? Então não faz sentido, quer dizer, então existe um limite para as ações dele. O problema é que entre a prática e o discurso tem muito medo que se causa. Inclusive as bravatas que rotulam mexicanos. Mexicanos são estupradores, são ladrões. Ele não está criando, na verdade, digamos, uma divisão, uma barreira, um muro que não é o físico? Eu acho que você está certo nessa afirmação de criar um muro, que é um muro assim, não posso te mandar embora, mas eu posso tornar a sua vida aqui um inferno. Né? Jogando as próprias pessoas contra você, aumentando o preconceito. Agora, quem estuda um pouco de história norte-americana sabe que Texas, Califórnia, tudo isso já foi México. Boa parte da cultura que é considerada cultura local é um misto, né, que envolve cultura, alimentação mexicana, música, etc. Lendas. A lenda do Cavaleiro Solitário do Faroeste é do Zorro. Então, assim, tem um limite para até onde ele pode, digamos assim, enganar as pessoas. Sim. E as reações já estão começando, quer dizer, não é um governo que vai ser tranquilo, é uma reação que vai do judiciário, população na rua, universidade, as empresas, porque vai causar prejuízo. Se governa como se estivesse à frente de um programa de televisão, um reality show, professor? Olha, você sabe que, se falar em programa de televisão, não dizendo um reality show. O melhor programa é o Saturday Night Live, que é um programa de humor que passa sábado à noite. Aí tem uma imitação do Trump que é fantástica. E, no fundo, é como se o governo dele fosse aquele programa de humor. Né? Por trás dele o Steve Bannon, que é o estrategista-chefe, que ele é fantasiado como a morte, né? e o Trump fazendo medidas malucas e ele só estimulando o Trump a tomar medidas, digamos assim, medidas, entre aspas, corajosas, mas que no fundo vão causando uma instabilidade muito grande. Né? Mas um presidente tão midiático não tem barreiras, seja a Constituição, seja um Congresso, seja a Justiça, que inclusive suspendeu alguns decretos aí que criavam empecilhos à entrada de algumas nacionalidades, professor. Bom, a esperança que a gente tem, que os Estados Unidos é a democracia moderna mais antiga. Então é o primeiro país presidencialista da era moderna, ou da era contemporânea. A gente espera que essa história de instituições prevaleça. E parece que isso está acontecendo de alguma forma. Sim. Então, o decreto presidencial é uma ordem executiva, não é igual à nossa medida provisória, não tem que passar pelo Congresso, mas tem um efeito menor. Sim. Só que lá é mais rápido também. Lá é mais rápido, porque é uma ordem executiva para que o Ministério, as agências, as secretarias cumpram determinadas posturas. Tá. O Congresso não consegue interferir diretamente nisso. Só que o Judiciário pode questionar a constitucionalidade e pode orientar funcionários públicos a não cumprirem. Sim. E lembramos que estamos numa federação, quer dizer, os governadores também dos podem... Estados têm autonomia. Tem autonomia. Então eles podem questionar a validade dessas ordens. Sim. Então o que a gente está esperando e tentando observar nessas últimas semanas é se esse conjunto de reações de fato vai permanecer, porque isso é o contrapeso, o freio contra a ação do Trump. Por falar em contrapeso, o mercado mundial, planetário, o capitalismo corre risco, professor. Os Estados Unidos não podem se isolar, não são uma ilha. Como ficam as trocas comerciais, os tratados já assinados pelos Estados Unidos, inclusive do clima? Eu lembro aqui, nós temos aí a questão do aquecimento global, que o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, não reconhece. Ele diz que não estão aquecendo o planeta e pode continuar emitindo gases de efeito estufa, queimando óleo diesel, queimando petróleo à vontade, porque não vai aquecer a temperatura da Terra. Olha, esse aspecto, esse sim é mais relevante. Não digo que o capitalismo vai acabar, porque o capitalismo também não é um conceito tão bem definido, tão fechado.
E já sobreviveu a outras crises. E já sobreviveu a outras crises. Agora, o movimento dele, eu diria que é um anticapitalismo, é um antimercado, é um movimento de autarquia, né? Alguns dizem, quando a gente viveu no Brasil o período da ditadura, que nós tínhamos uma economia planejada de mercado, que é uma contradição. O Trump está muito mais para isso do que para uma economia de mercado pelas medidas. Sim. Agora, o impacto disso no mundo é que você tem a maior economia do mundo, o maior importador do mundo. Na hora que ele muda de postura e muda de postura com os tratados, sejam comerciais, sejam os tratados como o do clima, primeiro, isso tem impacto econômico? Tem. Segundo, ele deixa um vazio? Deixa. Sim. Tá? Porque ele está sinalizando uma postura diferente. E aí, a gente tem que ficar atento, porque existe um outro ator, que é a segunda maior economia do mundo, que não está aí para brincadeira. A China, o senhor está falando. A China, que contraditoriamente, porque politicamente ela é um regime socialista, veio a público defender o livre mercado e as transações comerciais, o livre comércio. Sim. E ela vai ocupando, e claramente ela diz que os Estados Unidos vai deixar vazio? Não, porque eles vão ocupar. Não há vácuo. Não há vácuo de poder. poder. E há um player do porte da China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um mercado fortíssimo, cidades em franco crescimento ainda, apesar da economia global rodar em torno de 3%, a China ainda cresce 6% ao ano, né, professor? Que é uma taxa para eles ainda modesta. Sim, já poderia chegar a mais. Mas já tem investimento estrangeiro direto, eles investem no exterior, não só no mercado interno. Sim. E essa é a força da China. Sim. E os Estados Unidos saiu de tratados comerciais. No caso do TPP, é isso, né, o Transpacífico. Exatamente, Transpacífico. Era um tratado feito... Explica primeiro o Tratado Transpacífico e se o Brasil tem alguma chance de ganhar com isso também, né? Olha, o Transpacífico era um tratado em que os Estados Unidos encabeçavam uma negociação junto com o Japão e outras economias da América, e aí estou dentro da América, do Canadá até o Chile, e alguns países da Ásia, que excluía a China dessa área de livre comércio futura. Então era uma forma de reforçar as economias todas, menos a chinesa e obviamente menos a coreana, né? Coreia do Norte, né? Não Coreia do Sul. Ao sair desse tratado, a China fala muito bem, né? Que bom, porque agora eu vou fazer o tratado com esses países, né? O nosso tratado sem os Estados Unidos. Rapidamente, acordos bilaterais. Acordos bilaterais. Sim. Né? E isso faz toda a diferença. No caso do Brasil, o Brasil ganha ou perde com, digamos, os Estados Unidos saindo do Tratado Transpacífico? Olha, a gente não estava sendo diretamente afetado por ele, até porque nós somos o país do Atlântico. Sim. Né? Ou a grande economia do Sul. Ou a grande economia do Sul. Que para alguns países aqui da América do Sul reage como a norte-americana. Nós somos o player... O imperialista. O imperialista, né? Para o Paraguai, para o Uruguai. Para a Colômbia, etc. Colômbia, exatamente. Eu acho que o impacto não vai ser tão grande como a gente imaginaria, porque assim, a gente vai trocar os Estados Unidos pela China. Nosso primeiro parceiro comercial é a China, só que o segundo é os Estados Unidos ainda. Sim. E é o segundo maior investidor externo do Brasil. Então a gente não estava ganhando de um lado, mas também não vai ganhar do outro. A China não vai mudar essa postura, né? O que ela investe, já tem interesse no Brasil, já está mais ou menos consolidado, né? O que ela pode vir a fazer é ocupar os espaços que os Estados Unidos pode vir a deixar. Mas como também a gente não é prioridade, pode ser que as coisas continuem. O impacto maior nosso não é do lado produtivo, mas do lado financeiro. Que a política do Trump sinaliza o quê? Ele fechar a economia. Aumentar os juros, por exemplo. Aumentar os juros. Aumentar os juros e porque drenar. Porque a inflação vai subir. Aí tem que aumentar os juros. Né? A inflação vai subir por quê? Porque vai encarecer os produtos dos Estados Unidos, porque você vai pôr barreira comercial, taxar. Aí sobe a inflação, qual é a política do Banco Central? Sobe os juros, e ao subir os juros atraem os capitais de curto prazo. Então as torneiras vão secar, inclusive para o Brasil. Para o Brasil. Isso nos afeta sim, porque os Estados Unidos ainda é considerado o país ativo seguro. Então um ponto percentual que suba na taxa de juros é um movimento mundial muito grande. Isso nos afeta, quer dizer, no curto prazo, que vai refletir em dólar mais desvalorizado para a gente, e importação mais cara, pode até contribuir com a inflação para a gente aqui internamente, né? Num efeito secundário. Professor, em 2008, quando houve aquele duro golpe no capitalismo, no coração, né? A quebra do Lehman Brothers,
havia 140 mil brasileiros, parece, nos Estados Unidos, muitos deles em 2010, 2011, primeiro ano do governo Dilma, quando a economia brasileira estava bombando, vamos falar assim, vieram de volta para o Brasil. E agora, rapidamente, estão revertendo suas expectativas e tentando voltar para os Estados Unidos. O senhor está percebendo esse movimento aí que está acontecendo? E para nós brasileiros, a gente até comentava aqui antes do início da gravação do programa, sobre a situação de brasileiros que pagam para coiotes, pagam caro, professor, 30 mil reais para atravessar a fronteira, para ser presa lá nos Estados Unidos e ficar aguardando, às vezes, um ano o julgamento e depois vir a ser deportado de volta para o Brasil. Como é que é isso, professor? Olha, eu vivi em 2009 nos Estados Unidos, justamente no momento seguinte, né, do início da crise, o primeiro ano do governo Obama. Sim. Né, e conheci brasileiros, tanto legais como ilegais. Sim. O senhor conviveu com eles, inclusive? Eu convivi em Boston, né? Acho que é a maior colônia, é Boston, depois Nova York, né? A maior colônia de brasileiros. Tem mais mineiro lá de Governador Valadares do que na própria cidade. Exatamente. E são mineiros de governador, não é piada isso daí, né? Isso é uma lenda, mas essa lenda não é lenda, é verdade. É verdade, professor. E o que me chamava a atenção é que naquele começo de crise, a despeito dela, eles ainda estavam apostando numa virada da economia americana. Sim. Mas a economia americana saiu da crise, mas saiu da crise devagar e o Brasil estava bombando, como você mesmo usou na expressão. A capa da revista The Economist em 2009 era o Cristo decolando. Sim. Bom, eles continuaram se recuperando e nós afundamos numa recessão, que é a recessão mais profunda já, né, desde a época da Grande Depressão, né, que foi na década de 30. E aí a volta para os Estados Unidos é natural. Não que represente um volume grande da população brasileira, pode ser um volume significativo de algumas cidades, mas perto do total da população é pequeno. Só que isso sinaliza uma coisa que eu senti como estudante lá. Mas é que a vida é mais fácil se você... Os Estados Unidos reconhece muito assim, você tem valor para o seu trabalho. Então o que eles falavam dos brasileiros? Os brasileiros eram pessoas que estavam sempre alegres e trabalhavam muito sem reclamar. Então, eles gostavam de conviver, porque eram pessoas de fácil trânsito e muito trabalhadoras. E tem uma coisa da cultura americana e da própria regra institucional que facilita o trabalho. Então você consegue trabalhar e mesmo ilegal, pagando por médico, etc. e tal, tentando se virar, você consegue juntar dinheiro, você consegue seguir em frente com o teu plano de evolução patrimonial, familiar. E no Brasil, isso é muito mais difícil. Sim. Né? A gente tem a sensação de trabalhar muito e ganhar pouco, está sempre correndo atrás e não chegando lá, e no meio de uma recessão como a que a gente está vivendo ainda. Sim. Né? Professor... Então, a pessoa arrisca. Desculpa. Não, só para lembrar que nós só temos 2 minutos de conversa e eu queria muito saber do senhor o que o senhor disse para os seus alunos em termos de perspectiva, se realmente o mundo vai andar de lado nesses 4 anos do governo Trump, se a situação para nós brasileiros vai ficar tão difícil quanto está ou até piorar, já vista que é um grande parceiro comercial, as trocas acontecem entre Brasil e Estados Unidos, é o segundo maior parceiro comercial, e também de perspectivas, porque muitos brasileiros estão fazendo planos ainda de tentar transpor os limites, ingressar nos Estados Unidos e seguir uma outra vida. Olha, se eu fosse brasileiro tentando migrar agora, eu pensaria 2 vezes. A gente está na recessão, mas há sinais que a gente vai começar a sair desse processo, ou está começando, é devagar, e lá está mais arriscado para quem é ilegal. Cruzar a fronteira está mais difícil. É muito arriscado, é um dinheiro que você vai gastar da sua economia para tentar entrar lá, com grande risco de ser pego e deportado. O que eu falo para os meus alunos? O Brasil vai ter algum grande impacto na nossa recuperação? Não. Porque apesar de ser o nosso segundo maior parceiro, segundo maior investidor, do ponto de vista da economia brasileira, a nossa dinâmica é muito voltada para o mercado interno. Então a nossa recuperação depende muito mais da gente aqui dentro do que dos impactos lá fora. Pode-se falar que a nossa economia é muito fechada ainda? É muito fechada relativamente, comparativamente. Sim. Né? Protecionista também? Muito protecionista. A gente tem um tal de conteúdo local, quando vai comprar equipamentos, a gente não pode reclamar. Quer produzir aqui. A gente, até pouco tempo atrás, explorar petróleo no pré-sal só com a Petrobras, com 30%, internacionalização. Professor. Era o regime lá da partida. A indústria nacional automotiva, que não é nacional, é estrangeira, mas a gente exige conteúdo local. É uma economia fechada, para o bem e para o mal. Neste caso, com os Estados Unidos num grau de incerteza em termos do rumo da sua economia e da sua política,
não afeta tanto a nossa recuperação, a não ser que haja uma alta de taxa de juros significativa. Sim. Isso afeta no curto prazo, sim. Mas o coração da nossa recuperação não passa por isso. Agora, prever os Estados Unidos é difícil. O que era fácil ficou difícil, é incerto, porque a cabeça de quem está lá não segue um padrão. Vamos torcer por dias melhores. Professor, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, viu? Prazer conversar com o senhor. Eu conversei com o professor Vladimir Fernandes Maciel, que é coordenador do mestrado da Universidade Mackenzie. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.